Bom seria que vocês lessem esse capítulo completo de Mateus 24. Eu vou ler o verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Oremos mais uma vez, Pai. Aqui está a tua palavra. E sem o Senhor abri-la para nós nada podemos ver, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar. Tira o homem de cena, o pensamento humano. Toma este ambiente nesta hora e dá-nos a unção, Senhor. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. É um assunto que está em evidência hoje. Nós temos aí uma provável e possível guerra mundial se iniciando, que é uma terceira guerra mundial. E justamente em Mateus 24, quando Jesus saindo ali do templo, um verso atrás ele diz assim: não vedes tudo isso? Agora ele mostrou o templo para os discípulos. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava ali mostrando o templo para os seus discípulos. E o fim do mundo, a segunda vinda de Jesus Cristo, acontece, irmãos, que sem a revelação, porque a Bíblia é um livro de símbolos, é um livro de profecias, é um livro de história, é um livro de crônicas. Então a Bíblia por si só, a letra da Bíblia, que muitos estão caídos e confundidos. Porque há a letra da Bíblia e há a revelação da letra da Bíblia. Compreenderam? É o que Paulo disse, a letra mata. Mas o espírito da letra, ou seja, o espírito de revelação da letra, é o que vivifica. Porque esse fim do mundo, do qual os religiosos falam, a teologia, eles colocam, como que eu mostraria para vocês, em um pacote só, em um evento só, o assunto de arrebatamento, segunda vinda de Cristo, e o fim do mundo, que é o Armagedon, o batismo de fogo. Então eles conseguem ver isso, eles veem esses eventos nas Escrituras, porque está escrito, não carece nem de revelação, porque Mateus 24 fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, Malaquias fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, tantos outros. Então eles conseguem ver que esses eventos irão acontecer. Só que eles não conseguem ver
que tratam-se de eventos diferentes em tempos diferentes. Estão entendendo? E aí, nesse Mateus 24, versículo 3, vocês vão observar que os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. Vocês notaram aí? Depois aqui, ó. Vamos ler novamente. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, ponto e vírgula, né? Dize-nos, quando serão estas coisas? Primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? 3 perguntas. Entendeu, irmã? Então, são 3 perguntas diferentes. E no decorrer de Mateus 24, Jesus responde para eles estas 3 perguntas. Porque ele estava falando do templo. Está vendo essas coisas, esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ele começa no versículo 15. Ele vai falar do templo, de um acontecimento que aconteceria 37 anos na frente. Verso 15, ó. Quando, pois, virdes que a abominação e da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Isso era uma profecia de Jesus. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque ali as campinas da Judéia, no sábado, eles iam estar todos na congregação. E no inverno, as campinas da Judéia, elas davam neve no joelho. E aí ele fala aqui das grávidas. Ai das grávidas, porque uma mulher grávida, como é que ela vai fugir, sair correndo, né? 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então ali, irmãos, preste bem atenção, esta foi a primeira pergunta, ou seja, eles fizeram 3 perguntas a Jesus. A primeira pergunta, Jesus respondeu com uma profecia de um evento que era exclusivamente aos judeus. Esta pergunta e esta resposta não tem nada a ver com os gentios. Isso, profeta de Deus, quem quiser anotar, está na mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessas, parágrafo 30. Aquilo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o grande soldado romano, ou o grande general Tito e seu grupo subiram ali. O grande general de Roma sitiou os muros, como Jesus lhes havia predito. Quando virdes Jerusalém cercado dos exércitos, então aquele que estiver no campo, não volte à cidade. Estão entendendo? Agora, por que aconteceu isso? A rejeição, irmãos, dos judeus a Jesus
ela teve um preço. Você sabia disso? Teve um preço. E eles também profetizaram. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, Pilatos, isso é Mateus 27. Eu vou dar essa base porque vai ligar muita coisa lá na frente. Verso 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse Jesus. Ou seja, os principais dos sacerdotes, a religião do dia. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois querei-vos que eu solte? Ele tinha apresentado Barrabás e Jesus. E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, olha só, Pilatos estava com medo, ele não queria crucificar Jesus. Por quê, irmãos? Porque a denúncia que eles denunciaram Jesus a Pilatos, porque ali os judeus, eles estavam subjugados por Roma. Desde que eles saíram do cativeiro da Babilônia, eles já foram depois ser dominados por Roma. Então eles não podiam, irmão Reginaldo, decretar a morte de uma pessoa sem ser por blasfêmia, por adultério. Eles tinham que, a lei de Moisés, eles tinham que fazer daquele jeito. Então em Jesus eles não acharam esse pecado. Eles não conseguiram pegar a blasfêmia de Jesus. Eles não conseguiram ver pecado em Jesus. Então eles foram lá em Pilatos, na política, e disseram para Pilatos: está vendo esse homem? Ele anda com a multidão, veja, 7.000 pessoas aí. Esse homem está formando um exército. Você sabe por que Judas vendeu Jesus? Na verdade, Judas tinha uma boa intenção. Sabia disso? E o profeta diz que uma boa intenção sem o Espírito Santo é uma pura ilusão. Não é verdade? Porque Judas, ele queria a libertação de Israel, do povo judeu. Então ele achou que ele, entregando Jesus para os fariseus, para ser preso, o povo ia se rebelar, ia derrubar Roma. Esta foi a real intenção de Judas, mas sem revelação, irmão. Então, eles persuadiram, eles disseram, eles denunciaram Jesus para Pilatos, de que ele ia ser um revolucionário. A religião. A religião denunciou a palavra Cristo para a política. Então Pilatos foi lá e fez uma investigação, fez um interrogatório com Jesus, mandou investigar aquelas pessoas que andavam com ele. E aí Pilatos diz assim: não, esse homem aqui manda você amar o próximo. Esse homem aqui diz que se alguém bater na tua face, oferece a outra. Esse homem está pregando amor, mansidão, paz. Não, esse homem aqui não. Pilatos não, aquele crime, irmãos, que eles denunciaram para Pilatos, Pilatos não achou em Jesus. Então ele pega isso. Então ele pega e manda Jesus para Herodes. Herodes era um rei dos judeus, mas era um rei que não mandava muita coisa. É que nem se a Rússia dominar a Ucrânia, ela quer dominar a Ucrânia, então ela vai pôr um rei dela lá, um presidente dela, então a Rússia, através daquele presidente, vai governar a Ucrânia. É isso que eles querem. Eles querem de volta o território que era da União Soviética. Tá? Nós vamos andar mais. Se não der para terminar hoje, a gente prega mais no outro dia.
Então eles mandaram ele para Herodes. Quando chegou lá, Herodes já era judeu. Porque Herodes tinha ouvido falar que Jesus fazia sinais, prodígios. Cego enxergava a ressurreição dos mortos. Então Herodes mandou pôr uma roupa nele de bobo da corte e disse: faz aí faz um milagre. Faz algum espetáculo aí. Veja, a política, através de Pilatos, avaliou Jesus pelo aspecto político. Herodes já avaliou Jesus querendo ver algum milagre, porque os judeus eles buscam sinais. E ele não viu nada em Jesus. Não, isso aqui, manda de volta lá para Pilatos, que esse aqui eu não vejo nada nele não. Isso aí é um bobo, vamos dizer assim. E ele retorna para Pilatos, é justamente aqui, em Mateus 27, porque a mulher de Pilato tinha tido um sonho, está mais atrás aí, deixa eu ver aqui. Depois vocês leem aí. Eu não sei o versículo aqui agora. Está mais para trás aí, tá? Aqui, ó, está no 19. 19, verso 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, veja, a mulher sábia, mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Agora, aquela mulher, irmão Ginaldo, deveria ser uma mulher de confiança dele. Sabia disso, irmã? Ela não deveria ser uma desvarada aí de cabeça, uma louca, não. Porque ele escutou o conselho da esposa. Ela era uma mulher espiritual. Então, quando a mulher relatou para ele o sonho que teve acerca de Jesus, então Pilatos já ficou receoso, em matar Jesus. Mas vamos para frente. É o 22. Disse-lhe, que eu li já: que farei com esse Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Agora, irmãos, preste atenção. A pior morte que existia naquela época era a crucificação. Depois passou para a forca. O enforcamento passou para ser a morte do momento. Vocês sabem qual que é a morte do momento hoje ou não? Alguém sabe qual é o espírito? Bom, Reginaldo. Não é isso que está acontecendo? O senhor já notou, irmão? Eles estão matando as pessoas degoladas. Não é isso? Qualquer coisinha lá, degolou o outro. Deu uma briguinha esse dia, um homem entrou para roubar uma moto num sítio, degolou o homem. É o espírito, esse demônio chamado morte, ele está com sede. E ele não se sacia mais em simplesmente uma pessoa matar a outra. Ele quer ver a desgraça, perdão a palavra. Ele quer ver a coisa feia mesmo. Então ele faz uma pessoa, além de matar a outra, cortar o pescoço, irmão. É o espírito do momento. Naquele tempo, era crucificação. Hoje não pode mais. Até hoje ainda há a forca. Nos Estados Unidos ainda há. Alguns países ainda há o enforcamento. Naquela época também houve um período, Paulo foi degolado. Houve. Isaías foi cerrado aos pedaços. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Veja o que é a igreja. Agora, irmãos, vocês que estão estudando, isso aqui é um assunto de escola dominical. Veja o ódio que estava no coração daquelas pessoas. Não era do povo não, viu, irmãos? Era no coração daqueles religiosos, daqueles príncipes, dos sacerdotes.
eles estavam com tal ódio de Jesus que eles não queriam somente matar a Jesus, eles queriam a pior morte que tinha, a pior sentença: crucificar. E ele foi crucificado num monte chamado Caveira, e o profeta mostra que é o mesmo monte que Davi chorou. Quando foi rejeitado, Davi chorou em cima daquele monte, olhando para Jerusalém. E ali, depois de quase mil anos, ali o seu filho, a descendência de Davi, estava derramando sangue sobre aquele monte. 24. Então, pois, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos, dizendo, diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerar isto, aquilo valeu para o povo, mas para Deus não valeu. Irmão? O senhor sabe onde ele morreu, não sabe? Aonde? Ele morreu louco na Suíça. O profeta diz que ele morreu louco, pensando que as mãos dele estavam sujas de sangue. Pilatos. Aquilo valeu para a sua própria consciência. Mas para Deus não. E às vezes as pessoas dão uma desculpa para não servir a Deus, para não obedecer a palavra. Elas dão uma desculpa que anestesia suas consciências. Vale para elas. Eu não vou na igreja porque lá é muito quente. Eu não vou na igreja porque lá é longe. O irmão mostrou a foto para o irmão Márcio, né? De uma obra, né? O irmão Márcio disse: não, irmão, chega lá no trono com essa foto aí. Né? Vamos ver. O senhor não julgou, né? Mas chega lá, vamos ver. Você quer apresentar a obra? Chega lá com essa foto aí. Uma pessoa que não sabe nem se tinha sido curado ou não, né? O homem queria mostrar, se justificar pelas obras. Então eles cauterizam suas próprias concupiscências, achando que aquela desculpa que eles estão dando para eles, Deus vai receber. Deus não recebeu a de Pilatos. Não. Vamos caminhando aqui, ó. É o 25, olha. Então, quando Pilatos fez assim, ó, pegou a bacia, lavou as mãos, representando, por isso que saiu aquele ditado: eu lavo minhas mãos, saiu daqui. O dito, né, popular. Então, quando Pilatos lavou as suas mãos, ali ele já transferiu para o povo. Preste bem atenção, irmão, para vocês captar a revelação. Quando Pilatos lavou as mãos, aquilo ele jogou para o povo a responsabilidade, para a plateia. E o que a plateia disse aqui, ó? Presta atenção. É o 25. Então, respondendo todo o povo, disse: o sangue. Olha só o que eles pediram, irmão Reginaldo. Preste bem atenção. É a primeira pergunta ainda, é a primeira resposta, tá? Ó. Respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós. E sobre quem? Nossos filhos. Aí. Olha o pedido deles, irmão Reginaldo. Ou seja, Pilatos, eu não quero ter culpa na morte desse santo, porque a mulher tinha avisado para ele. Então ele transferiu para a religião, a igreja, irmão Márcio. E aí eles disseram aqui: não, caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Olha o pedido deles, que eles fizeram. Aí entrou aqui, ó. O profeta diz: quando chegou no ano 70 daria o quê? Ali era o ano 33, não é? Do jeitinho que eles pediram, Deus deu para eles. Tem que tomar cuidado com o que pede para Deus, viu, irmão? Sabia disso? Porque vocês sabem da história de Jefté? Alguém já viu ou não? Jefté? Está em Juízes.
Depois eu conto. Mas, para não ficar sem vocês saberem, Jefté disse: Deus, se tu me fizer vitorioso nessa guerra, a primeira coisa que eu ver quando chegar em casa, eu vou sacrificar, eu vou oferecer a ti em sacrifício. Aí ele venceu a guerra e vinha embora feliz, cantando. Quando a única filha dele viu que ele vinha vindo, ela saiu toda feliz para encontrar o pai, só ela correndo. E ele começou a chorar. Porque era a filha dele, foi a primeira coisa que ele viu, foi a filha. Ele tinha feito um propósito. Mas nós vamos pregar sobre isso, eu não vou fugir do assunto aqui. Mas veja o que eles pediram. Caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos. Então, 37 anos depois, ali, já era uma geração, irmão Reginaldo, os filhos deles já tinha nascido tudo. Veja o que eles pediram. 37 anos depois, o general Tito romano, aqui eu mostrei para vocês na mensagem, citar ela aqui novamente, suas infalíveis palavras de promessa 30, mas tem perguntas e respostas e outras. 37 anos depois, o general Tito, romano, comandante do exército romano, cercou Jerusalém. E Jerusalém era toda murada, tinha uns portões. E ali ele ficou, se não me falha a memória, 6 meses. Em volta de Jerusalém, eu não lembro o tempo certinho, tem outras mensagens. Mas aí, irmãos, ninguém entrava, ninguém saía de Jerusalém. Então logo acabou os mantimentos, né? Acabou a comida. Então eles começaram a comer os animais. E logo um comia o cavalo do outro, o camelo do outro, e o cachorro do outro, e o gato do outro, né? Começaram. Acabou os animais, o profeta disse: comeram as cascas das árvores, as folhas das árvores. E acabou, eles começaram a roubar os filhos uns dos outros para comer. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, cumprindo Mateus 24, do verso 15 ao verso 21. É isso aqui que Jesus profetizou, lá em Mateus 27. Eles pediram isso. Caia sobre nós o sangue sobre os nossos filhos. Então, se você quer matar alguém, você deixa sem comida. O profeta diz: foi isso que os americanos mataram os índios na sua terra. E os índios comiam dos búfalos. Os búfalos, eles se alimentavam dos búfalos. Então eles foram lá e mataram os búfalos. Os índios começaram a comer só planta, fruta, e ficaram fracos, eles foram lá e mataram os índios. Assim fez Tito. Tito cercou Jerusalém e deixou que a comida se acabasse, eles ficaram fracos. Então, quando ele viu que eles estavam esqueléticos, fracos, de fome, aquele exército entrou dentro de Jerusalém, com as suas espadas afiadas. E o profeta diz: o sangue judeu escorreu pelos portões de Jerusalém. Irmãos, eles pagaram um preço pela rejeição. Mas eles mesmos pediram. E foi esta profecia que Jesus disse, porque Jesus disse: o templo será derrubado. E ali os muçulmanos tomaram Jerusalém, porque eles foram dispersos ali, eles foram dispersos pela terra. Eles foram espalhados. Israel, Jerusalém não era mais dos judeus, e eles foram expulsos da sua terra. Os muçulmanos tomaram conta de Jerusalém, eles derrubaram o templo de Jerusalém, e eles construíram a mesquita de Omar no lugar do templo de Salomão. Então hoje existe a Jerusalém ocidental e a Jerusalém oriental. Uma parte é dominada pelos muçulmanos e a outra parte é Israel, é de Israel. E o lado que está o templo de Salomão, que é o local do templo de Salomão,
está no lado dos muçulmanos, que é a mesquita de Omar. Então eles, para irem ali no local do templo, eles têm que cruzar Jerusalém, que é a parte dos muçulmanos. Estão entendendo, irmãos? Então eles ficaram dispersos desde o ano 70. Aí já se cumpre com os judeus aqui a segunda pergunta. Diz aqui, peraí, aqui ó. E a segunda pergunta aí qual foi, né? A primeira quando serão essas coisas? Aquilo que Jesus estava falando do templo, nós vimos aí agora. A segunda que sinal haverá da tua segunda vinda? Um outro evento. Então ele responde aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Do versículo 32 ao versículo 34. Ele vai responder a segunda pergunta. Nós vamos ligar aqui com esse assunto. Verso 32. Aprendei-vos, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que o tempo que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Irmão, a figueira, nós sabemos que é Israel, é a figueira. E nós fomos enxertados, colocados. Nós éramos um povo estranho, entregue ao paganismo. Nós somos introduzidos, mas a figueira verdadeira é Israel. E isso o profeta mostra aqui. Eu vou citar a mensagem para vocês quiserem marcar, que é a segunda pergunta. A mensagem, o segundo selo, parágrafo 236 em diante, ele disse: quando vocês virem a figueira produzindo seus botões, vem, sabei vós que o tempo está à porta. E verdadeiramente eu vos digo que não passará esta geração até que tudo seja cumprido. Aí que ele vai falar, 237. Agora, parágrafo 236 em diante, ele disse: quando vocês virem a figueira produzindo seus botões, vem, a bandeira mais antiga do mundo está tremulando sobre Jerusalém nesta noite. Israel está em sua terra natal. 239. Israel é convertido como uma nação, não como uma pessoa. Uma nação nascerá em um dia, e é Israel. 240. Agora observe isso, mas disse ele: quando virdes a figueira e todas as outras árvores produzirem seus botões. Agora veja, ali nunca houve um tempo, por 2.500 anos, em que Israel alguma vez tinha voltado para a sua terra natal. Nós temos uma pequena demonstração em 3 minutos para meia-noite. Vocês sabem, lá está ela, uma nação, a estrela de Davi, de 6 pontas, tremulando, e todas estas coisas. Então, irmão, nós estamos encaixando na primeira com a segunda resposta. Um sinal da segunda vinda de Cristo é o quê? É Israel em sua terra natal. Porque Deus não trata, preste bem atenção, Deus não trata com Israel fora da sua terra natal. E Deus não trata com a sua noiva fora da palavra. Preste atenção. O tratamento de Deus com Israel é físico, local. Veja, quando Deus foi trazer o Messias para Israel, então Deus enviou Moisés para tirar Israel do Egito e levar
a sua terra natal, que Deus tinha prometido a Abraão, aquela terra de Canaã, para Deus trazer o Messias. Israel foi disperso ali pelo general Tito, no ano 70. E esses quase 2000 anos, eles estavam dispersos pela terra, sem ser um povo. Desde a Babilônia, do cativeiro da Babilônia. Que aí vai dar quase 2.500 anos, o profeta mostrou. Israel não teve direito de ser uma nação. Agora, Deus usou Hitler, aí entra dentro das 7 visões que o profeta teve acerca do fim do mundo. Então, Deus usou um faraó, irmão Reginaldo. Hitler ele foi um faraó dos tempos modernos para fazer que Israel voltasse para a sua terra. Então começou ali o maior genocídio ali nos tempos modernos, desse século passado. Hitler matou cerca de 5 milhões de judeus. E no primeiro selo, isso aqui é tremendo, irmãos, mas eu vou colocar aqui. A quem que Hitler estava obedecendo? Vocês já viram ou não? Hitler estava obedecendo um mensageiro. Sabia disso? Lutero era um mensageiro, ele não era um profeta. E Lutero escreveu um artigo de que os judeus deveriam ser varridos da Alemanha. Lutero escreveu um artigo dizendo que pelos judeus terem rejeitado a Jesus, eles eram o anticristo. E eles deveriam ser varridos da Alemanha, das terras. Então, está aí, 218, o primeiro selo. Hitler, Reginaldo, estava obedecendo a Lutero. Que coisa, hein? Só profeta para ver uma coisa dessa. Agora, sabemos que Lutero não era um profeta. A dispensação gentílica, ela abre com um profeta, Paulo, e ela fecha com um profeta, o Elias de Malaquias, capítulo 4, que é o irmão Branham. Os outros mensageiros, no transcorrer desse percurso, dessas eras da igreja, eles são reformadores. Eles não são profetas. Por quê, irmãos? Porque um profeta não pode amaldiçoar Israel. O profeta mostra isso no selo. Lá no 5º selo ele vai falar sobre isso de novo. Isso. E no final, ela começa com um profeta, que Paulo colocou o alicerce. Irmãos, o evangelho aos gentios, na verdade, ele é as cartas de Paulo. Sabia disso? É as cartas de Paulo, é o evangelho aos gentios. Claro, não estamos dividindo a Bíblia, nós cremos em toda a palavra. Mas é Deus tratando com os gentios nas cartas de Paulo. Então Paulo colocou o fundamento, nós falamos sobre isso lá no sítio, né? Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ou seja, Paulo colocou o alicerce da igreja. E depois cada mensageiro veio construindo em cima do alicerce que Paulo tinha colocado. E hoje nós estamos aonde? Os construtores? No telhado. Amém? E há uma coisa, se o alicerce não estiver bem feito, o telhado vai, quando chegar lá, irmão Reginaldo, não vai dar, vai ter que serrar uma telha, vai ter que, vocês sabem disso, né? Estão entendendo, irmãos? Então Lutero fez esse artigo, falando isso, e Hitler obedeceu a Lutero e começou a perseguição aos judeus. E começou a se cumprir Mateus 24, né? Aqui aonde? Do verso, onde eu marquei aqui. 32 ao 34. Então, Mateus, do 15 ao 21, se cumpriu com o general Tito. Nós vimos aqui. E o Mateus 24, do 32 ao 34, se cumpriu com o faraó Hitler, que é o faraó dos tempos modernos, fazendo aquele genocídio.
E aí, quando foi 1948, aí entra o Brasil, tá? Quando foi em 1948, então a ONU convocou uma sessão de emergência para tratar do caso dos judeus. E ali, irmão Reginaldo, quem presidia aquela sessão era um brasileiro. Você sabia disso? Oswaldo Aranha. Você sabia que lá em Jerusalém tem um museu chamado Oswaldo Aranha? Lá em Jerusalém, mamãe? Tem uma praça lá chamada Oswaldo Aranha. Amém! Um brasileiro que era o presidente que presidiu aquela sessão da ONU que foi convocada para tratar do caso de Jerusalém. E diz a história que deu um empate ali e o presidente só votava em caso de empate. Ficou na mão do Brasil para decidir se Israel viraria nação novamente ou não. E graças a Deus nós votamos que sim. Amém? O Brasil é amigo de Israel. Israel ama o Brasil, irmão Márcio. Por isso. 2.500 anos. E Deus disse assim, ó, aquele que der um copo de água a esses, a Israel, será recompensado. Deus recompensa o bem e o mal também que você faz. Então o Brasil foi bem-aventurado de dar... Que copo de água, hein, irmão Reginaldo? Que rio que Deus deu, que o Brasil deu para Israel. E ali eles foram levados de volta para a sua terra e perguntaram para eles, vocês estão indo para onde? Estamos indo para a nossa terra receber o Messias. Amém? Deus trazendo Israel de volta para a sua terra para trazer o Messias. A noiva está sendo estabelecida na palavra. Estão entendendo? Deus não trata com Israel fora da sua terra, é físico. Deus não trata com a noiva fora da palavra, é espiritual. Amém? Ei, meus irmãos, então, veja bem, o Brasil, nesses últimos, eu vou entrar um pouquinho no comentário político, para vocês entenderem. O Brasil, nesses últimos 30 anos, irmão Reginaldo, ele foi inimigo de Israel. Sabia disso? Sabia, irmãos? Os nossos presidentes, eles apoiavam... Quem que os nossos presidentes apoiaram? Yasser Arafat. Vocês sabem quem foi Yasser Arafat, irmão? Você já viu falar daquele homem? Aquele homem foi o maior perseguidor de Israel nesses tempos modernos. Então o Brasil só se aliava com os inimigos de Israel. Leia a história. Eu não vou citar nomes, mas eu estou colocando aqui dentro do assunto, para vocês entenderem. O Brasil, todo aquele que era inimigo de Israel era amigo do Brasil, irmão. Até uns anos atrás. Era amaldiçoado por Deus, irmão. Como é que uma nação que se volta contra Israel vai ser abençoado por Deus? Não tem como. Então, Deus levantou um louco aí. Um louco, o povo chama de louco. Não estou fazendo campanha, mas a primeira coisa que ele fez foi lá em Israel, aliar com Israel. Quando houve aquele desastre aqui no Brasil, vocês sabem aí, aconteceu aquela barragem, estourou em Brumadinho, Israel foi a primeira nação a mandar um avião com especialista para ajudar o Brasil. Nós somos amigos de Israel novamente. Aleluias. Glórias a Deus, irmãos. Eu fico feliz por isso. Nós já está separado do povo de Deus, irmão? Não. Então o profeta veio e nos mostrou o quê? Por que Lutero teve aquela visão de que os judeus eram o anticristo? Mas aí o profeta de Deus tendo a revelação correta do que realmente aconteceu, ele disse, não, volta lá. Ele viu a vida de José. A vida de José.
Por que que José foi vendido pelos seus irmãos? Porque era necessário, eles precisavam ir para o Egito. Então José, eu vou contar rapidamente. José tinha 12 irmãos, não é isso? E aí os irmãos queriam matar José, com ciúme, com inveja. E aí eles jogaram José naquele buraco. José passou 3 dias preso ali. Então eles queriam matar Judá. Não, não vamos matar ele, não, vamos vender ele como escravo. Então Judá sugeriu a venda de José, e eles venderam José por 28 moedas de prata. Quem vendeu a Jesus? Judas, por 30 moedas de prata. Então ele foi vendido aos egípcios, para Potifar, foi vendido para Potifar. Depois aconteceu aquele suposto assédio, e ele foi colocado no cárcere, com um copeiro e um padeiro. E aqueles dois tiveram um sonho, e ele interpretou o sonho. Ele disse para o copeiro: dentro de 3 dias tu será restabelecido, estará servindo a Faraó. E o padeiro, ele disse: você infelizmente, meu irmão, vai morrer. E aí o padeiro morreu, e o copeiro foi para a destra de Faraó, servir Faraó. Ele foi crucificado com 2 ladrões, 2 malfeitores. Um foi para o paraíso, da direita, da esquerda, se perdeu. Só que tem uma coisa. Quando José foi para o Egito, aí José foi levado a Faraó, porque um lembrou, irmão. Faraó teve aquele sonho daquelas vacas magras, e das vacas gordas, e as magras comiam as gordas, e as espigas. E ninguém conseguia interpretar. Todos tinham assim uma interpretação, mas não satisfazia Faraó. Aí teve um lá que lembrou, o carcereiro lá que estava preso um dia lá, falou: rapaz, olha, tinha um lá na prisão que interpretou o sonho. Aí ele lembrou, rapaz, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E o copeiro está aí. E o padeiro morreu. Aí ele foi lá e falou para Faraó: Faraó, eu conheço um que interpreta. Manda chamar. Chamou José. Deus deu a revelação para José. José interpretou o sonho, encaixou certinho. Faraó disse: não, isso é verdade. E ele disse: escolha um homem aí, indouto, para que seja o gerenciador disso aí. Não, o Faraó disse: esse homem é você. Já deu o anel para ele, e todo joelho, quando José saía diante do Egito, lá do povo, todo joelho tinha que se curvar a ele. Ele virou governador do Egito. Estão entendendo? E naquele tempo, irmão, aonde que o profeta mostra? Naquela ida ele ao Egito, ele se casou com uma esposa gentia. Glória a Deus. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas ao ser rejeitado pelos irmãos, ele se casou com uma noiva. Vai casar, né? Ele está noivo. Amém. O casamento é ainda lá, vai ter as bodas, Apocalipse 19, 20, 19. Mas ele, ao ser rejeitado pelos irmãos, então nós temos que agradecer. Os judeus foram cegados. Eles não são anticristos. Eles não sabiam o que estava fazendo. Até no último momento, Jesus disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Não é isso? Ele não sabia quem estava ali. Então Jesus queria. Não, eles não sabem o que faz. Então aquilo foi necessário, irmão, para que nós tivéssemos o direito à salvação. Essa é a revelação correta. Por isso que Moisés esteve no Egito. Teve que sair do Egito, Israel. Por isso que Jesus, ali ele teve que ir lá no Egito, passar um tempo no Egito, porque Israel esteve no Egito. José esteve no Egito, ele teve que ir lá. É Lucas no começo ali. Então ele casou, aí veio os seus irmãos. Depois que a fome bateu, veio os seus irmãos, e ele conheceu os irmãos. Mas os irmãos não conheceram ele, porque lá eles usavam, já tinha muito tempo. E José falava a língua egípcia, mas entendia o hebraico lá, o aramaico que eles falavam. Né? E José
perguntou para ele, vocês têm outro irmão? Tem mais um que nasceu e tudo. Como que é o nome dele? É Benjamim, tudo. Ele disse. Aí ele fez lá uma maracutaia, prendeu lá eles, disse, não, eu vou segurar esse daqui, não sei se era Rubem, o que era, e eu só vou libertar se vocês trouxerem o irmão de você mais novo. Quem é esse aí? É o Benjamim. O Benjamim é quem? É que nasceu depois que José foi rejeitado. Então o Israel é o Benjamim. Tem um Benjamim depois do Calvário. Esses que nasceram depois do Calvário são o Benjamim. Eles vão lá ressuscitar com Moisés e Elias, Apocalipse 11, e vão ser arrebatados. Deus vai tratar com o judeu, está tratando paralelamente. Estão entendendo? Paulo era da tribo de Benjamim. Sabia disso? Hein? Paulo era da tribo de Benjamim. Todo tipo se encaixando perfeitamente. Então, quando ele chama ali, aí ele traz Benjamim. Quando traz, aí ele se revela para eles. Eu não sei se foi Isaías ou Zacarias que disseram que eles vão perguntar que feridas são essas nas suas mãos. Ou seja, quando ele se revelar para os judeus, eles vão falar, mas mestre, mas que feridas são essas? Ele vai dizer, foi vocês que fizeram. Mas era necessário. Amém? Tinha que acontecer o Calvário. Tinha que haver uma rejeição dos judeus para que nós tivéssemos o direito. A salvação, a entrarmos. Amém, meus irmãos? Eu vai ficar longe demais aqui, eu vou deixar. Vocês estão gostando do assunto? Amém? Isso aqui é assunto de escola dominical, sabe? Mas a gente não tem ainda, eu estava com isso aqui no coração e eu queria passar para vocês. Depois, final de semana que vem, nós vamos continuar. Ainda tem aqui o fim do mundo, a terceira pergunta, mas vai levar um culto inteiro. Se eu entrar nela agora, não vai dar para nós terminar. Vamos colocar em pé? Irmão Reginaldo, senhor, pode orar agradecendo aqui também. Os irmãos gostaram? Esse ensinamento, ele ajuda nós. Ele fortalece. Ele deixa nós bem mais espertos, né? Que nós vemos Romanos capítulo 11, no verso 25. Quando o apóstolo São Paulo diz, eu não quero vós que ignore que a salvação do judeu veio em parte, até que a plenitude do gentil haja entrado. Então Israel é um povo abençoado. Eles têm um privilégio depois da noiva ser tirada da terra. Ele vai tratar com esses nossos irmãos lá. Não é certo, pastor? Mas então nós vamos agradecer ao Senhor por mais esse culto que nós tivemos. Se Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é tardio em irar. A sua ira, Senhor, é tardia para com o povo, Senhor. Que o mundo está, Senhor, já condenado. Teu servo, o Senhor tem enviado, o sétimo anjo falou isso, e eu creio assim, Senhor. Aleluia. Ó Deus, permita que o último eleito, Senhor, seja manifestado, Senhor. Que seja, Senhor, surgido mesmo da cinza, Senhor. Que venha, Senhor, ser manifestado através da Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos sair dessa terra, Senhor. Seus filhos, suas filhas que estão aqui gemendo. A natureza está gemendo, Senhor. As bombas, Senhor, estão caindo sobre a terra, destruindo a própria criação que o Senhor fez. A natureza que foi criada pelo Criador. A criatura está devorando. Deus, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Dos nossos irmãos que estão sendo afligidos, Senhor, sobre esta guerra. Nós colocamos, Senhor, essa oração
diante, Senhor, da sua graça, diante do seu trono de misericórdia, para que o Senhor compadeça, livra eles, Senhor. Não deixe eles perecer, Senhor, são nossos irmãos. Ó, Senhor, eles crerem como nós cremos, Senhor, ajuda eles, Senhor. Salva eles de todo perigo, Senhor. Que nada aconteça a cada um deles, Senhor, porque eles fazem parte de nós, Senhor. Ajuda, Senhor. Conceda, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia sobre eles, Senhor. Deus, ajuda, Senhor, cada um que está, Senhor, lutando. O teu servo tem falado que a sua igreja, Senhor, ela sofre e ela clama, ela luta, Senhor, com tudo que pode, para que o último eleito entre, Senhor, no teu corpo, Senhor, que o Senhor tem aqui na terra, Senhor. Ajuda nós a orar, Senhor. Ajuda nós a lembrar, Senhor, de quem está sofrendo, Senhor. Não deixa nós assim como um vaso vazio, sem utilidade nenhuma, Senhor. Tanta coisa, Senhor, que o Senhor tem para dar para teu povo, para eles lutarem, Senhor, nesses dias, Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor. Encha nós, Senhor, com teu Espírito, Senhor, que nós transborde, Senhor. Nós somos o vaso nas suas mãos, Senhor. Ó meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos dias que nós estamos atravessando, Senhor. Não deixa eu falar o que eu tenho que falar, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ó Jesus, ajuda seus filhos, Senhor. Que as coisas que estão por vir, Senhor, já foi profetizado. Está nas mensagens do sétimo anjo, Senhor. Somente nós crer e confiar, Senhor. Que tu disse, Senhor, que é o mesmo anjo que falou que aquela nossa irmã que tocava o piano, Senhor, ia morrer entre as 3 ou as 4 da madrugada. O mesmo anjo disse para o Senhor que Los Angeles vai afundar, Senhor. Califórnia, San Diego estará repousando num dia desses, Senhor. Tu tens falado, Senhor, e nós cremos que já afundou, Senhor. Já afundou. Porque a sua palavra foi dita, Senhor. Cada filho, cada filha de Deus crê desta forma, Senhor. Como Noé disse ali, Senhor. Pregando 120 anos. Mas o dilúvio já tinha acontecido. Toda a carne já estava contaminada, Senhor. E nós estamos no fim dessa estrada, Senhor. Permita, Senhor, permita que o último eleito, Senhor, venha para teu redil, Senhor. É o desejo do meu coração, Senhor. Ó Deus, para que nós não fiquemos neste mundo, para passar, Senhor, como incrédulo, que não crê nas suas promessas. Padecer com os ímpios, Senhor, não deixa, Senhor, nós padecer com os ímpios, que vão ver, Senhor, essa grande catástrofe que acontecerá na terra, Senhor. Ó Deus, para que nós não fiquemos neste mundo, para passar, Senhor, como incrédulo, que não crê nas suas promessas. Padecer com os ímpios, Senhor, não deixa, Senhor, nós padecer com os ímpios, que vão ver, Senhor, essa grande catástrofe que acontecerá na terra, Senhor. Ó Deus, para que nós não fiquemos neste mundo, para passar, Senhor, como incrédulo, que não crê nas suas promessas.